Olá, gente, como que vocês estão? Agora nós vamos entrar na unidade 7, tá? Nós terminamos na aula passada a unidade 5, falamos de diabetes, e aí na unidade 6 nós falamos sobre as síndromes geriátricas, falamos sobre fraturas, incontinências, virose, AIDS, nós falamos de alguns desses fatores aí, de doenças, né? E aí, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a questão neurológica, a parte mental do idoso, tá? Então, aí a unidade 7, deixa eu compartilhar aqui com vocês. A unidade 7, nós vamos começar hoje. Então, aí nós vamos falar na questão mental mesmo, igual eu falei, distúrbios na saúde mental do idoso, tá? Antes de entrar, né, nos distúrbios, a gente vai falar de depressão, Parkinson, enfim, antes eu queria falar com vocês sobre essa questão da incapacidade cognitiva, ou seja, o que é insuficiência cerebral, incapacidade cognitiva no idoso. Bom, quando a gente fala que o paciente tem uma incapacidade cognitiva, ele está com algum problema mental, né? Ele pode estar tendo algum esquecimento, pode estar tendo alguma alteração no humor, o que for, né? Lembrando, quando a gente fala de incapacidade cognitiva, quando a gente fala dessa questão de esquecimento, a pessoa está esquecida hoje e tal, é muito importante vocês enxergarem que não é normal da idade as pessoas terem esquecimentos sérios, tá? Então, quando tem aqueles esquecimentos, o nome da filha, a idade tem que vai, mas pode entrar a idade, nome da filha, nome do filho, o seu próprio nome, o ano que nasceu, isso não é normal de a pessoa esquecer, ter esses esquecimentos. Então, tem que ser avaliado, tá? Aqui, ó, alterações significativas da memória, a capacidade de lidar com suas atividades diárias, necessitam de uma avaliação aprofundada, tá? Para não tomar nenhum rumo muito grave e o paciente não ter que ficar dependente, né? Ou seja, ter uma dependência familiar. Então, assim, é muito importante, né? Qualquer alteração significativa da memória que você perceber com o seu paciente, a capacidade dele, né, de estar ali se relacionando com as atividades da vida diária que nós falamos em uma aula, né? Isso tudo precisa ter uma avaliação aprofundada, tá? Lembrando, não existe um limite de grau quando é uma doença e quando não é uma doença, tá? Infelizmente não tem como ser avaliado isso. A gente faz uma avaliação aprofundada para saber como que está o nível, como que isso está afetando, como que está a questão mental, enfim, tá? Então não existe um limite aí. Uma outra coisa, tá? Nós sabemos que demência, delírio, que eu vou falar com vocês, que é um distúrbio, e depressão, infelizmente, à medida que vai se envelhecendo, pode aparecer, né, esses distúrbios, um desses 3 distúrbios aí na vida da pessoa, tá? Então, com o aumentar da idade, pode aparecer um desses 3 distúrbios aí, tem que ser tratado, tá? Uma outra coisa é que os idosos, hoje em dia, né, não só hoje em dia, mas antigamente também, eles procuram aí com menos frequência o atendimento, tá? Relacionado que está relacionado à saúde mental do idoso não, à saúde mental mesmo. Então, assim, por mais que ele tá vendo aí que tá com esses sintomas aí, né, relacionados com a saúde mental, eles procuram cada vez menos o atendimento. Isso é muito grave, tá, gente? Porque tem que procurar, tem que ter um acompanhamento, tá? Então, aí, entrando em um distúrbio que é o delírio, né? Acho que todo mundo sabe o que é o delírio, né? Mas, como eu coloquei aqui, é um estado clínico caracterizado por um distúrbio de cognição, humor, consciência, atenção, memória, de início agudo,
ou em sobreposição a distúrbios crônicos da cognição. Ou seja, pode vir aí como uma sobreposição, né? Pode vir junto aí com algum outro distúrbio da parte mental mesmo, algum problema na parte mental. Então, ali, a pessoa vai ter algum problema na cognição, na parte mental, de estar se situando, onde ela está, que ano ela está, idade, nome e tal. E cognição, a parte mental mesmo. Ela vai ter um distúrbio no humor, um problema na questão humor. Ela pode ficar mais estressada, mais desnorteada. Vai ter um distúrbio, um problema na consciência. Ela fica meio... Tem uns delírios, ela não consegue entender onde que ela está, a parte consciente mesmo, né? Na atenção, na memória, isso tudo que eu falei com vocês, tá? E aí, quais são as causas do delírio, né? A gente pode ter infecções, né? Às vezes a pessoa tem aquelas infecções muito graves, né? E aí ela tá até internada, tá até na cama, né? Deitada na cama e tal, ela começa a delirar, né? Pode vir de infecções, pode vir de algum distúrbio metabólico, ou seja, hipóxia ou hipoglicemia. O que acontece? Hipóxia é quando não, o nosso cérebro, né, no caso, né, não está recebendo oxigênio, né? As células do cérebro estão recebendo oxigênio. Então a pessoa fica meio assim delirando, né? Porque está afetando lá. Não está recebendo oxigênio, está precisando de oxigênio, a pessoa começa a delirar. Hipoglicemia, baixa taxa de glicose, então a pessoa ela fica mais fraca, ela pode ter delírios, né? Alguma lesão no sistema nervoso central, né? No sistema nervoso, que eu vou falar com vocês, no caso, pode ser alguma lesão aqui no cérebro, na medula espinhal, né? Já que, né, o sistema nervoso central coordena todo o nosso corpo. Pode ser por alguma intoxicação por medicamentos, drogas, álcool, tá? Pode causar delírio. Desidratação e desnutrição também pode ocasionar, tá? A pessoa pode ficar delirando. E aí, como sintomas, a pessoa ela fica confusa, desorientada, com estupor. No caso, estupor, igual eu coloquei aqui, é quando a pessoa ela não reage a estímulos externos, ela fica imóvel. Pode ter atividade excessiva, ficar se mexendo, ficar desnorteada. Pode ter alucinações, pode ter ilusões, pode ter ansiedade, pode ter paranoia, ficar meio doido, e pode ter medo, tá? Isso tudo aí são sintomas de delírios, tá? E como tratamento e cuidados de enfermagem, lembrando que delírio, ele é uma emergência médica, tá? Tem que estar avaliando para saber o que está ocasionando esse delírio, né? Porque quando ele não é reconhecido ou não tratado, pode ocorrer aí um dano cerebral irreversível e até o óbito, tá? Então é muito importante ter essa questão da emergência médica. Os profissionais de enfermagem devem saber reconhecer os sintomas e relatar imediatamente. Tratar o que está levando esse delírio. Se é alguma infecção, então tratar essa infecção. Se é uma desnutrição, se é uma desidratação, tratar isso aí, né? Tratar essa causa que está levando o delírio. Atentar para a segurança do paciente, ou seja, o paciente às vezes pode ficar com esses delírios, né? E ter o risco de cair, quebrar algum osso, né? De machucar mesmo. Suspensão de medicamentos não essenciais, então suspender medicamentos que podem estar ocasionando esses delírios, né? Ou drogas, né? Também no caso. E ter um ambiente calmo e acolhedor, né? Sempre aí observando o conforto mesmo do paciente, tá? Agora entrando em demência. Demência, né, gente? Acho que todo mundo conhece demência. Ai, que isso aconteceu? Ai, não entendi. Deixa eu pôr aqui. Então tá, o que é demência? Demência é um transtorno mesmo do sistema nervoso central, e periférico, né? Ou seja, das células do sistema nervoso mesmo, né? É um transtorno do sistema nervoso que causam aí a deterioração das células normais ou da função do sistema nervoso, tá? Então, às vezes, acaba que pode perder algumas funções, mesmo que o sistema nervoso aí controla. Nós vamos falar aqui, ó.
É uma síndrome devido a uma doença cerebral, geralmente de natureza crônica ou progressiva, né? Acho que você sabe o que isso significa. Então, crônico ou progressivo, que há um déficit de múltiplas funções, entre elas. A pessoa pode ter, né, um déficit, né, uma perda de memória, pensamento, a orientação não vai ficar legal, a pessoa fica meio desorientada, o entendimento, não começa a entender as coisas, cálculo, não consegue fazer cálculos, a capacidade de aprendizagem, a linguagem e o julgamento, tudo isso aí pode ser afetado aí, tá? Num paciente que tem demência, tá? E é uma síndrome clínica de natureza crônica e progressiva. É uma síndrome, né? No caso, a demência, ela vai trazer perturbações aí da memória, igual eu falei, do pensamento, da orientação, compreensão, cálculo, capacidade de aprendizagem, linguagem e julgamento, tá? E nós temos os tipos de demência, né? Porque o termo demência, gente, é um termo muito geral, muito amplo, tá? Nós temos os tipos. Nós temos Alzheimer, né? Doença de Alzheimer, que todo mundo conhece. Nós temos aqui demência vascular, que é o quê? Um paciente que tem múltiplos infartos, múltiplas lesões cerebrais de origem vascular, né? Vários vasos aqui no cérebro, né? No caso, eles vão sofrendo lesões, então vai tendo múltiplos infartos, né? Cerebrais. Então pode levar, no caso, um AVC, né? A pessoa que tem AVCs, assim, ela pode ter uma demência, que a gente chama de demência vascular. Doença de Parkinson, ela é um tipo de demência, tá? E a síndrome de Pick, que é uma síndrome também que pode ser considerada uma demência, que é onde, né, tem uma proteína, né, uma substância anormal lá no meu sistema nervoso, né, que vai degenerar, que vai matando os neurônios, tá? Vai degenerando os neurônios, tá? Então aí, com o passar do tempo, né, cronicamente, progressivamente, o paciente pode ter uma demência, tá? Então, lembrando, Alzheimer, a demência vascular, no caso pode ser um AVC mesmo, doença de Parkinson, síndrome de Pick, são considerados demências, tá? E aqui entrando em doença de Alzheimer, né? Bom, que é uma demência, né? Alzheimer é uma doença cerebral, acho que vocês já conhecem, né? É uma doença cerebral degenerativa, ela vai degenerando, infelizmente, irreversível, não existe uma cura, não existe nenhum caso de Alzheimer que a pessoa conseguiu sair da doença, ela é irreversível e, infelizmente, não se sabe como que leva a doença. O que ocasiona a doença? Não tem uma etiologia, né? É desconhecido ainda. Sabe-se aí que o início da doença afeta aí, geralmente pessoas de 40 a 90 anos e, como a gente sabe, né, o risco aumentado à medida que vai avançando a idade, tá? Deixa eu pôr aqui para vocês verem melhor. E aí, o que acontece? O que é o Alzheimer? Né? Aqui nós temos uma imagem mostrando um cérebro normal e um cérebro com Alzheimer, tá? Olhem só a diferença de um com o outro. Olha a perda da massa do cérebro que ocasiona aqui no cérebro com Alzheimer, quando a gente vê com o cérebro normal, né? O que acontece? No Alzheimer vai ter perdas graduais da função cognitiva e distúrbios no comportamento afetivo, tá? Os neurônios que estão aqui, ó, e suas conexões, eles vão se degenerando e vão morrendo. E aí vai causando essa atrofia que a gente está vendo aqui na imagem, né? Essa atrofia cerebral. E aí ocasiona esse declínio global da função mental. Ou seja, por questão desses neurônios que vão morrendo, vão degenerando aqui, o paciente vai ter perdas graduais da função cognitiva, da função mental mesmo, né? De esquecer, vai afetando esses neurônios que estão ali responsáveis para a gente lembrar as coisas, para a gente conseguir falar e tudo mais. E perdas também, e vai ter distúrbios no comportamento nos comportamentos e afetivos. A pessoa fica mais estressada, mais ansiosa. Por quê? Está matando os neurônios aqui que estão relacionados
com, hoje eu tô feliz, hoje eu tô triste. Porque a gente sabe que nós temos aí substâncias que controlam aí, e hormônios também, que controlam, né, a questão de se você tá triste, se você tá feliz, se você tá ansioso, se você tá estressado, isso tudo afeta. Então, no Alzheimer vai ter essas perdas da função cognitiva, da função mental mesmo, que tanto é que a pessoa fica mais esquecida, não lembra das coisas, e vai estar afetando a questão comportamental e afetiva. Lembrando que é uma doença lenta e progressiva, né? Infelizmente, vai evoluindo aí à medida que o tempo vai passando, né? Não tem jeito, ela vai evoluindo, é uma doença bem lenta e que vai isso óbvio vai variar de pessoa por pessoa e vai destruindo aí as funções mentais importantes mesmo para aquela pessoa. Aqui só para vocês verem, né, que por exemplo uma imagem bem ampliada, né, dos neurônios lá no meu cérebro, né? Aqui um neurônio, só para vocês verem como que é um neurônio, tá? Um neurônio ele manda informação para outro neurônio, tá? Então, aí, se esse neurônio morre, como é que ele vai mandar informação para o outro neurônio, né? Então, aqui só para vocês verem. Bom, e o que a gente sabe, né, que pode levar à doença? A gente não sabe como que ela forma, como que acontece, tudo mais. Mas a gente sabe que tem alguns fatores que levam à doença. Genética, né, é hereditário. Alterações do neurotransmissor. O que é isso? Neurotransmissor. Como eu falei com vocês, nós temos aqui um neurônio, isso aqui é outro neurônio. Quando o neurônio manda informação para esse outro neurônio, igual tá nessa imagem aqui, esse negócio em vermelho, é esse neurônio mandando informação aqui, ó. Estão mandando informação para o outro. É como se fosse eu quiser ligar a lâmpada da sua sala. Eu estou mandando a informação para acender a lâmpada da minha sala. Então, o que acontece? Esse neurônio, na hora que ele liga com esse outro neurônio, ele vai mandar informação. E essa informação ela é mandada por neurotransmissores, que fica bem aqui, ó, na conexão de um neurônio com o outro. Que nós temos vários neurotransmissores. Por exemplo, serotonina, dopamina, noradrenalina, endorfina, tudo isso aí são neurotransmissores, tá? Então, aí, esses neurotransmissores ficam ali nos neurônios. Entre os neurônios, é que um neurônio vai mandar esse neurotransmissor para o outro neurônio, mandando a informação mesmo, tá? Então, aí, o que acontece? Se tem alguma alteração nesses neurotransmissores, por exemplo, quem tem Parkinson, afeta aí essa produção desses neurotransmissores. Tem menos neurotransmissor da dopamina, por exemplo, né? Que é a controla os nossos movimentos finos, né? Quem tem baixa taxa de dopamina fica assim, tremendo, né? Então, geralmente, quem tem Parkinson, lá na frente pode evoluir para ter um Alzheimer, tá? Então, porque teve alguma alteração na dopamina, isso aí contribuiu para levar um Parkinson depois. Como outra coisa, um AVC, por exemplo, que é um infarto cerebral, né? Pode levar um Alzheimer futuramente. Hormônios de estresse, porque os hormônios de estresse inibem a atividade cerebral, então futuramente que a pessoa que é muito estressada pode vir ter um Alzheimer. Convulsões, alterações circadianas, no caso são alterações do sono, né? A pessoa tem que dormir bem, que isso conta muito. E aí, né, a alteração circadiana seria essa questão mesmo do sono, né? A pessoa tem que dormir o seu tempo necessário para descanso, né? Se é 6, 7, 8 horas. Então tem que ter esse controle. A gente sabe, se a gente não dorme bem, isso afeta o cérebro. E traumatismo craniano também pode vir a ter um Alzheimer futuramente. Como sintomas, aí nós temos os estágios do Alzheimer, né? Nós temos aí, como sintomas, o estágio inicial, que é um estágio onde o paciente ele vai ter ali uma perda da memória recente, né? Perda de objetos pessoais, desorientação em relação ao tempo e ao espaço, falta de concentração, depressão, uma ansiedade, irritabilidade, fica mais irritado, retraimento, fica mais assim no canto dele,
e hiperatividade fica mexendo lá, né, hiperativo. E aí, logo depois do estágio inicial, pode vir, né, o estágio intermediário, a progressão vai para o estágio intermediário, onde o paciente ele pode ter uma afasia. O que é isso? Ele não consegue expressar a linguagem escrita e a linguagem verbal, tá? Não consegue falar corretamente e tudo mais. Explicar o que ele quer explicar, fala umas coisas meio aleatórias. A agnosia, que é a incapacidade para reconhecimento de objetos. Por exemplo, você mostra para ele uma maçã, o que é isso aqui? Ele não consegue falar aquilo ali, não consegue entender que aquilo ali é uma maçã, sabe? Então, tem essa agnosia. Apraxia, que são os movimentos incoordenados, tá? Fica meio coordenados os movimentos. Declínio funcional, ou seja, né, às vezes já vai perdendo as suas funções mesmo, né? Às vezes escovar dente, às vezes não consegue escovar dente muito bem, fazer os movimentos, né? Tudo mais. Necessidade de assistência para a maioria das atividades da vida diária. Então, ele precisa de uma ajuda mesmo para escovar os dentes, para tomar um banho, né? Incontinência, ele já não consegue controlar mais a sua bexiga, por exemplo. Perambulação, às vezes fica andando, né? Meio assim, perambulando, né? E agressividade e agitação, tá? Esses aí são os sintomas do estágio intermediário. E aí, acaba que ele pode evoluir para o estágio terminal, que é onde aquele paciente ele tem dependência total de todas as atividades da vida diária, ele fica imóvel e ele fica mudo, não fala, tá? Então, esse é o estágio terminal. Como complicações durante a doença, infelizmente nós temos algumas complicações, que é no caso a desnutrição, desidratação, porque ele não bebe água, não come, né? Pneumonia pode ter, porque acaba que como o sistema imunológico, né, ele está comprometido, a pessoa vai ter mais infecções com mais decorrência, e pode vir o óbito, infelizmente, tá? Devido à doença. Como diagnóstico, a gente tem a ressonância e a tomografia, pode ser feita ali o laboratorial também, exames de sangue, e também a questão do histórico do paciente e tudo mais. Entrando agora em cuidados, tratamentos e cuidados. Lembrando, o Alzheimer, gente, é uma doença que não tem cura. Gravem isso, não tem cura para Alzheimer, tá? Infelizmente não tem cura. E a única forma, né, que pode ser utilizado como tratamento é aliviar os sintomas que existem ali, tá? Infelizmente, não tem como a gente interferir, né, para a doença progredir, né? Então, não tem como eu ficar sempre no estágio inicial, não tem como, sabe? Não tem como você parar ali no estágio intermediário. Sempre vai ter essa progressão, estágio inicial, estágio intermediário e o estágio final, no caso, estágio terminal, né? Então, assim, não existe. O objetivo mesmo é aliviar os sintomas que existem, né? Pode ser utilizados em medicamentos. No caso, os medicamentos, eles têm mais utilidade no estágio inicial e no estágio intermediário da doença, né? Ou seja, esses medicamentos conseguem manter as habilidades de memória por um certo intervalo de tempo, mas futuramente não tem como, vai partir para o próximo estágio. Muitas medicações com expectativa de bons resultados podem ser indicados para tratamento e o controle da agitação. Então, tem medicamentos que controlam a agitação, a agressividade, alterações de sono, a depressão, a ansiedade, delírios e alucinações. Então, isso aí vai muito de paciente por paciente, o médico vai indicar. Terapias comportamentais e psicossociais é muito bom para esses pacientes. Pode ser utilizado medicamentos antidepressivos, neuroepiléticos, que são, no caso, antipsicóticos, né? Ajuda nessa questão psicossocial do paciente. Educação e orientação aos cuidadores e da família é muito importante. Um ambiente calmo e ter uma rotina regular para esse paciente ajuda muito, tá? É muito importante também. Comunicação sempre clara e simples. E participação ativa, né, com atividade física e comunicação. Tá? É muito importante. Outra coisa,
na segurança desses pacientes. Instalar corrimões, iluminação adequada, portas externas trancadas, uso de braceletes de identificação quando for sair da casa. É muito bom, né? É muito bom, assim, é para a segurança mesmo do paciente. Comportamentos indevidos podem ser evitados com a distração e a persuasão suave, né? Então, no caso, o paciente está meio agressivo, né? Você tenta distraí-lo com alguma coisa que você sabe que ele gosta, né? Simplificação das atividades diárias, visando sempre manter a autonomia, tentar simplificar. Não insistir ou forçar o paciente a realizar atividades quando apresentar-se resistente, preferir adiar para mais tarde. É muito difícil, gente. Então é melhor você pensar assim, não, vai dar banho? Não, então vamos dar banho mais tarde. Espera passar esse nervosismo, né? Essa ansiedade dele. Bom, música, carinho e distração, né? Dá uma tranquilidade, uma segurança para esse paciente. E limitar o número de visitas, tá? Bem como o número de visitantes, que é muito importante, tá? Eu acho muito importante. Como prevenção, bom, apesar de não ter nenhuma cura, né, gente? A gente sabe que existem algumas medidas que podem ajudar a prevenir o Alzheimer, né? Então, assim, mexer o corpo, que eu coloquei aqui, mexe o corpo, que foi visto aí que algumas universidades, né, lá de fora, né, internacionais, viram que você exercitar o cérebro, né, ajuda aí na questão do Alzheimer. Então, você fazer exercitar, né, no caso, fazer até atividade física entraria nessa questão do mexer o corpo, né? Então, assim, sabe-se que se você fazer tentar, como é que eu falo? Tentar trabalhar a questão da memória, fazer aqueles jogos de memória, fazer uma atividade física, tudo esses fatores, assim, tipo, de mexer o corpo mesmo, né? Ajuda, e foi visto que cai aí o risco de desenvolver a doença. Mexe a cabeça, exercitar o cérebro, que entra, né, no mexe o corpo, né? Então, exercitar o cérebro, né? Fazer leituras, cursos, jogos de videogame, né? Isso tudo aí ajuda na questão de prevenir, controlar o peso. Sabe-se que fazer aí ter um controle do peso, ou seja, fazer uma atividade física, ter uma alimentação saudável, como eu vou falar aqui, ter esse controle do peso ajuda a evitar danos nas artérias, tá? Porque esses danos das artérias acabam atrapalhando aí a questão neuronal mesmo, né? E então é muito importante você controlar o controle do peso, entre a questão de controlar o colesterol, a pressão e a diabetes, tá? E a alimentação, uma dieta rica em peixes, azeite, uma dieta saudável, né? Vegetais, castanhas, né? Frutas vermelhas, né? Isso tudo aí são fatores que são fazer uma atividade física, a se alimentar bem, controlar o peso, mexer a cabeça, que eu falo, se fazer sempre estar praticando, né, leituras, cursos, jogos de videogame, isso tudo ajuda a prevenir o Alzheimer, tá? Agora, só um minutinho. Então, gente, aqui, olha, entrando em doença de Parkinson. Ixi, aconteceu um erro. Isso. Bom, entrando em doença de Parkinson, né? A doença de Parkinson, igual vocês podem ver aqui, isso aqui são as idades afetadas, tá? Geralmente aqui afeta aí pessoas acima de 40 anos, né? Tem uma maior predisposição aí a ter a doença. Mas é uma doença que pode afetar também pessoas mais jovens, tá? Crianças de 6 a 13 anos, de 14 a 18, 19 a 40, tá? Então aqui a gente vê que tem jovens que podem ter a doença, tá? Mas, de acordo com o gráfico aqui, afeta muito mais indivíduos acima de 40, 60 anos de idade, tá? Bom, a doença de Parkinson foi descoberta pelo James Parkinson em 1817, tá? Só para vocês saberem mesmo. É uma doença degenerativa, tá? Que vai degenerando lá os neurônios também, degenerativa neurológica no sistema nervoso central.
que afeta os movimentos e ela é progressiva, que leva à incapacidade, tá? Então, a gente sabe que é uma doença, né, que a gente remete muito à doença de Parkinson, aqueles pacientes com aquelas tremedeiras, né? Então, é uma doença que afeta os movimentos do paciente, tá? Então, vai afetar alguma parte lá do sistema nervoso, do sistema neurológico, que vai levar a essas dificuldades no movimento, tá? É uma doença progressiva e que futuramente pode levar, vai levando a incapacidade, que pode chegar no estágio mais grave, né? Ela é uma forma degenerativa ou idiopática, ela tem como forma degenerativa ou idiopática mais comum, né? Não se sabe de onde que vem a doença, sabe que ela fica degenerando também os neurônios específicos, né, para controlar os movimentos. E, igual eu falei, ela é degenerativa porque ela está relacionada com a morte de neurônios dopaminérgicos. O que são isso? Os neurônios dopaminérgicos, né? Aqui a gente vê uma foto de um neurônio, tá? Aqui, ó, um neurônio. O neurônio, como a gente sabe, é uma célula que é do sistema nervoso, né? E no caso da doença de Parkinson, né? A associação com a morte de neurônios dopaminérgicos, que nós temos neurônios no nosso sistema nervoso, que tem ali um neurotransmissor que é a dopamina, tá? E aí o que acontece? Esses neurônios, à medida que eles vão morrendo, né? Que estão ali, que tem ali a dopamina, que manda a informação da dopamina para outro neurônio, vamos supor, né? Eles morrendo, acaba que não tem mandando informação da dopamina, tipo assim, né? De um neurônio para outro neurônio. Ou seja, acaba que não está mandando a informação da dopamina que está relacionada com o controle dos nossos movimentos voluntários, né? A gente fica com a mão sem ficar com ela tremendo, por exemplo, né? Então, assim, a dopamina tem esse controle, né? Igual eu coloquei aqui, a dopamina ajuda na realização dos movimentos voluntários do corpo de forma automática, ou seja, de maneira que você consiga fazer, né? Tipo, vou levantar o braço, você levanta normalmente. Quem tem a morte desses neurônios dopaminérgicos, por exemplo, no Parkinson, você vai levantar o braço, ela levanta assim, meio tremendo, e até meio lento, tá? Ou seja, não precisamos pensar em cada movimento que nossos músculos realizam, graças à presença dessa substância, da dopamina, no nosso cérebro. Então, a dopamina é ela que controla aí cada movimento dos nossos músculos, né? Então, assim, sem a dopamina, isso aí vai acabar atrapalhando, né, o controle motor, ou seja, o controle motor do indivíduo, o controle das suas mobilidades, ela é perdida, né? Ocasionando aí os sinais e sintomas característicos da doença. Então, o que acontece? Na doença de Parkinson, tem uma diminuição intensa na produção de dopamina, que é um neurotransmissor, ou seja, neurotransmissor é uma substância química, né? Que ajuda ali na transmissão de mensagens entre as células nervosas, ou seja, entre os neurônios, tá? Então, uma diminuição intensa da produção dessa dopamina, tá? Que aí vai levar ao que a gente falou aqui. Só para vocês verem, né? Aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Aqui são duas figuras separadas, tá? Nós temos aqui essa figura aqui, onde nós vemos aqui um cérebro e um neurônio. Tem dois neurônios aqui, ó. Um neurônio, outro neurônio. Geralmente, vocês vão ver isso em clínica na enfermagem, mas eu não vou abordar isso especificamente aqui, não. Mas só para vocês saberem que um neurônio manda informação para outro neurônio. Ou seja, nessa região aqui, quando esse neurônio aqui está mandando informação para esse outro neurônio aqui, tem algo que a gente chama de neurotransmissor, que tem vários tipos de neurotransmissores, mas no caso que a gente está falando aqui é a dopamina, fica aqui. No caso aqui, olha, um paciente normal, isso aqui ó, um zoom desse pedaço aqui, tá, gente? Então aqui a gente tem esse neurônio aqui e embaixo tem o neurônio de baixo aqui. Então, numa paciente normal, olha só a dopamina, a quantidade de dopamina que passa deste neurônio para esse neurônio. Olha só, é muito, tá vendo? No caso do paciente que tem Parkinson, olha a quantidade de dopamina, fica muito reduzida.
fica muito baixinha. Então, passa pouca informação desse neurônio aqui de cima para esse neurônio aqui de baixo. Então, acaba que o paciente tem baixa taxa de dopamina e acaba perdendo os movimentos, tá? Da mesma forma aqui, ó. Aqui a gente tem o cérebro, aqui a gente tem um neurônio, outro neurônio. Aqui o neurônio vai mandar informação para esse outro neurônio. Aqui nós vemos, né, um zoom, né? Imaginando o neurônio normal mandando informação para outro. Olha a quantidade de dopamina. Normal. Agora, olha um neurônio afetado pela doença de Parkinson. Olha a quantidade pouca. Olha a baixa taxa de dopamina aqui, tá? Então, vai ter problemas motores aqui, tá? Quais são os fatores que levam à doença? Bom, genética, né? Hereditário. A questão de múltiplos infartos pode ser, né? No caso, infartos aqui na cabeça, que a gente fala, no caso, um AVC, né? Pode ser por questão de aterosclerose, de placas de gordura, ou outros fatores mesmo. Mas, assim, então são vários infartos que aí você vai matando, né? Os próprios neurônios que estão ali, tá? Porque quando a gente fala infarto, não tá chegando sangue, né? Bloqueia o sangue para chegar naquela região para mandar oxigênio e os nutrientes. Não chega ali oxigênio e nutrientes, mata aquela região. Então, pode matar as células, os neurônios que estão ali, tá? Então, isso é acúmulo excessivo de radicais livres de oxigênio. No caso, o oxigênio ele pode se transformar em radicais livres. Lembrando, radicais livres são moléculas que começam a atacar as células e destroem essas células. Então, pode ter ali radicais livres lá no meu sistema nervoso, que pode matar esse neurônio dopaminérgico. Infecções virais, pode ser, né? Aquelas várias infecções constantes, né? Os vírus podem acabar matando mesmo esses neurônios dopaminérgicos, algum traumatismo craniano, uso crônico de medicamentos antipsicóticos, né? A gente sabe que o antipsicótico ele não faz muito bem, então tem que ter um controle, quem administra tem que ter um controle desses medicamentos. E exposições ambientais, pode ser por pesticidas, químicos, tóxicos, aqueles pacientes que trabalham, né, por exemplo, com agricultura, alguma coisa assim, é muito importante estar avaliando isso, tá? Bom, como sintomas do Parkinson, nós temos o tremor, que é muito conhecido, tremor de repouso, né? A pessoa está parada, fica tremendo. A bradicinesia, que são os movimentos anormais lentos. Então, igual eu falei, a pessoa não consegue fazer esses movimentos rápidos, né? Fica lá tremendo até chegar aqui, fica mais lento. Então, a gente chama de bradicinesia. Rigidez nos músculos, anormalidades posturais, né? Às vezes a pessoa fica meio encurvada. Fenômeno de congelamento, que é a incapacidade transitória de efetuar movimentos, né? Às vezes a pessoa não consegue levantar o braço aqui, ela trava. Hipocinesia, que é um movimento anormalmente diminuído, né? Que entraria em bradicinesia. Sudorese excessiva, tá? Rubor facial, às vezes o rosto de uma hora para outra fica vermelho. Hipotensão postural, ou seja, quando o paciente ele vai levantar, né? A pressão arterial cai, então dá uma tontura. Constipação, tá? Quem tem Parkinson tende a ter muita constipação, tá? Intestino preso, né? Disfunção sexual, depressão, pode levar à demência. Na verdade, é a demência, né? Mas pode levar a um Alzheimer. Às vezes pode ter, no caso que demência, que eu quero dizer é que pode ter problemas mentais mesmo, né? Disfunções mentais mesmo, algum distúrbio mental, cognitivo. E distúrbios do sono, tá? Devido a essa tremedeira, né? Esse tremor. Bom, como diagnóstico, ainda não existe um exame específico para poder detectar a doença, né? Geralmente o diagnóstico ele vai baseado mesmo no histórico, tá? Do paciente, avalia os sintomas, faz alguns exames neurológicos e a questão física também, tá? Como tratamentos e cuidados, bom, não tem uma cura para Parkinson, infelizmente, né? O tratamento busca reduzir a progressão, né? Tenta parar mesmo, né? De evoluir a progressão ou mesmo tentar reverter a morte neural, tá?
Como tratamento farmacológico, a gente tem aí os medicamentos mais comuns, é o levodopa, tá? Levodopa, tá? Carbidopa, alguns agonistas dopaminérgicos, são medicamentos que vão ali aumentar a quantidade de dopamina na região do sistema neurológico, do sistema nervoso. Pode ser feito tratamento cirúrgico, tem-se hoje em dia esse tratamento cirúrgico, mas não é tão eficaz, né? Que no caso, você pode cortar os nervos que está levando naquelas tremedeiras. A atividade física deve-se para poder, mas também deve se manter um período de repouso, né? Então, assim, equilibrar a atividade física com repouso. Ingestão de líquido bem adequado e alimentos ricos em fibras por questão da constipação. Um ambiente seguro, sempre prevenindo, com a questão de prevenção de quedas é muito importante. Incentiva ao autocuidado e a independência com o uso de dispositivos auxiliares, precisa de uma bengala, de andador, né? E por aí vai. E por fim, entrando, né, em um outro distúrbio, né, que é a depressão, que é algo muito agravante, né? É um transtorno afetivo do humor e tem que ser tratado, gente, tem que ser, porque a depressão é algo muito grave, tá? Tem que ser tratado, tá? Aqui, olha, a gente tem aqui, ó, olha a diferença de um cérebro normal e um cérebro com depressão, né? Esses pontos azuis aqui, né, mostra o tanto que tá, mostra o nível da depressão desse paciente, né? Essa diferença de um paciente normal. O que acontece na depressão? Como que esse exame avalia? Ele avalia aqui, ó, esse desequilíbrio químico do cérebro, sabe? Tem a questão química que está envolvida. Então, a depressão ela vai ter esse desequilíbrio químico e acontecimentos desgastantes, como a perda de um ente querido, por exemplo, tá? Mas está relacionado com essa questão química que eu vou explicar para vocês. É uma doença frequente em todas as fases da vida. Os idosos são mais vulneráveis aos distúrbios psiquiátricos, sendo a depressão mais frequente nos anos após a aposentadoria, infelizmente. E as causas, infelizmente, são desconhecidas. A gente não sabe como que vem a depressão, né? Igual o Alzheimer, o Parkinson também, a gente não sabe como que vem, tá? Bom, o que acontece? No paciente que tem depressão, vai ter, igual eu falei com vocês da dopamina, em pacientes que têm Parkinson, né? No pacientes que têm depressão, eles vão ter uma baixa taxa aqui, no caso, de serotonina e noradrenalina, tá? Aqui, ó, para vocês verem, né? Aqui tá um paciente normal e o seu neurônio normal. Aqui a gente tem a porçãozinha final, um zoom mesmo, né? Uma lupinha da porção final de um neurônio e o outro neurônio, que esse vai mandar informação para esse. A mesma coisa aqui, esse manda informação para esse. Aí tem lá aqueles neurotransmissores, que no caso é a serotonina, que a gente vai falar agora, e a noradrenalina. Tem dopamina, tem GABA, tem vários. Mas aqui a gente está falando da serotonina e da noradrenalina. No paciente normal, a quantidade está ok. Olha, tem uma grande quantidade de serotonina e noradrenalina. Dopamina também, vamos imaginar. E no caso do paciente que tem depressão, já diminui essa quantidade desses neurotransmissores, diminui a quantidade de serotonina, diminui a quantidade de noradrenalina, pode diminuir a quantidade de dopamina? Pode, porque a dopamina também atua no humor, não só nos movimentos, mas também no humor. Pode, tá? Então, aqui, olha, a depressão é um desequilíbrio químico, ou seja, é um desequilíbrio desses neurotransmissores, tá? Que pode estar levando a doença. Pode ser uma das causas, tá? Então, aqui, olha, a grosso modo, acontece uma diminuição na quantidade de neurotransmissores liberados, mas a bomba de recaptação e enzima continua trabalhando normalmente. Ou seja, o que é isso? O neurônio, aqui a gente tem um neurônio, aqui a gente tem o outro neurônio que está recebendo a informação. Os neurotransmissores vão diminuir a quantidade, por exemplo, serotonina, noradrenalina, mas o neurônio que está ali para receber tem várias portinhas, que a gente chama de receptores, ali para poder receber, né? Porque o certo é ter uma grande quantidade de serotonina e uma grande quantidade de portinhas para abrir para essa serotonina entrar aqui, entrar assim para poder vir para esse neurônio. Então, só que o que acontece?
Na depressão, diminui a quantidade desses neurotransmissores, mas continua tendo muitas portinhas. Só que tem muitas portinhas para pouco neurotransmissor, digamos assim, tá? Então, aqui, olha, o neurônio que tem essas portinhas, né, que vai receber, que a gente chama de receptor, ele vai receber menos neurotransmissores e o sistema nervoso, né, vai funcionar com menos combustível, digamos assim, tá? Então, aqui, olha, só para vocês verem esses neurotransmissores, por exemplo, a noradrenalina, a serotonina, a dopamina também entra, pode entrar. Bom, noradrenalina vai dar aquela sensação de ação, de vigilância, motivação, ansiedade, irritabilidade, função cognitiva. A serotonina também, ansiedade, irritabilidade, função cognitiva. Excesso, apetite, agressão. A serotonina controla o impulso do sono. A dopamina controla o prazer, a iniciativa, o apetite, a agressão, a função cognitiva. Então, todos esses neurotransmissores têm uma grande função no nosso sistema neurológico. Então, a baixa quantidade desses neurotransmissores vai deixar a pessoa o quê? Se a pessoa está com uma depressão, ela vai estar com menos, tipo, vai estar menos atento, vai estar mais ansioso, vai estar mais irritável. Ou às vezes até menos, né, no caso. Pode perder um pouco da função cognitiva, às vezes não dorme muito bem, sabe? Não tem prazer, não tem iniciativa, não tem apetite, não é uma pessoa agressiva, não é uma pessoa que faz sexo, não tem motivação. Então, essa baixa quantidade de noradrenalina e serotonina, a pessoa não tem ansiedade, não tem irritado com nada, tá? Tipo, uma pessoa que não faz nada. Não tem sentimento direito, digamos assim. Tem só os sentimentos ruins, digamos assim, né? Mas, assim, são coisas ruins, né? Uma baixa quantidade desses neurotransmissores afeta na depressão. E quais são os fatores de risco? Bom, para ter depressão: isolamento, conflitos com a família e outras pessoas, dificuldades econômicas, o estresse, uma falta de diálogo e atenção com o idoso, no caso aqui do idoso, né? Isso aqui vale para muitas pessoas no geral, mas para o idoso, né? Você não conversar, não ter um contato, né, com esse idoso, afeta, né? Pode ser um risco de depressão. Solidão, violência intrafamiliar, consumo de bebida alcoólica, antecedentes depressivos prévios, ou seja, familiares que teve depressão, pode passar, né? Doença incapacitante, ou seja, alguma doença, né? Igual, qualquer doença, nós já falamos de várias aqui, mas vamos supor, Parkinson, a pessoa perde os movimentos, então ela pode ter uma depressão depois porque, ai meu Deus, perdi os movimentos, né? Não faço igual, não tenho os movimentos igual antes. Então, alguma doença que deixa a pessoa incapacitada, né? Pode levar a uma depressão. Institucionalização, no caso, asilo, né? Abrigos. Perdas de familiares ou pessoas próximas. E também o uso de determinados medicamentos, tá? Metildopa, clonidina, são medicamentos que podem auxiliar o paciente a ter uma futura depressão, tá? Como sintomas, nós temos aí sensação de tristeza, fadiga, que é o cansaço, déficits de memória, né? Perda de memória, concentração diminuída, sentimento de culpa, alteração do sono, alteração do apetite, com ganho ou perda de peso, então vai variar da pessoa, né? Inquietação, ansiedade, pode ter ideação suicida, né? Pensar em suicídio, e síndromes álgicas, que no caso pode vir uma fibromialgia, tá? Que são doenças que afetam aí os nervos. Como diagnóstico, tem um mini exame do estado mental e a escala de depressão geriátrica abreviada, que está na apostila, tá? Lá no final da apostila, na página 60 e 61. Vocês podem ver lá. Vou ver se eu coloco aqui para vocês verem, tá? Como que é esse mini exame aí. E a escala de depressão geriátrica. E como tratamentos e cuidados, bom, nós temos aí a orientação e acompanhamento desse paciente, antidepressivos com doses iniciais mais baixas, né? Nós temos aí vários tipos de antidepressivos que podem ser utilizados. Esses antidepressivos, eles vão atuar nesses neurotransmissores, tentando recuperar esse equilíbrio dos neurotransmissores, esse equilíbrio químico do cérebro,
cérebro, com a melhora dos sintomas de depressão. Psicoterapia, no caso, aí pode entrar a questão da terapia mesmo, né? Tratamento de distúrbios mentais ou comportamentais. Atividades comunitárias e atendimento à família, tá? Aqui estão os medicamentos que podem ser utilizados, que é o inibidor seletivo de recaptação de serotonina, ou seja, para poder tentar aí, aumentar a quantidade de serotonina, que alivia os sintomas de depressão e ansiedade. Antidepressivos, que previnem ou aliviam a depressão e eleva o humor. Ansiolítico, que vai aliviar a ansiedade e a tensão, pode causar sono. E o antipsicótico, que vai reduzir ou melhorar os sintomas de certos transtornos mentais que o paciente possa estar tendo, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar. Aqui, gente, é lá na apostila, lá no finalzinho da apostila, tá? Esse aqui a gente já fez. Aí, aqui, ó, nós temos a escala de depressão geriátrica abreviada, que eu falei com vocês, né? Que você pode ser feita aí as perguntinhas para o idoso, né? Ah, você está satisfeito com a sua vida? Você interrompeu muitas de suas atividades? Você acha sua vida vazia, né? Aí você faz essas perguntas e aí soma, né? Um ponto para cada resposta afirmativa. As perguntas não devem ser alteradas, deve-se perguntar exatamente o que consta no instrumento. Bom, o objetivo, igual eu falei, para avaliar o quadro depressivo do idoso, né, da pessoa, né. Bom, as pontuações que estão ali entre 0 a 5, uma pontuação entre 0 a 5 considera normal. De 6 a 10 indica depressão leve e de 11 a 15 depressão severa, tá? Então aqui, olha, opa. E aqui, ó, providências com os achados, tá vendo outra coisa aqui, desculpa. Providências com os achados resultados. Bom, os scores elevados sugerem encaminhamento para avaliação neuropsicológica específica, tá? Então, aí aqui vai avaliando, tá, gente? Então, aqui, a cada resposta afirmativa, então, vamos supor, você está satisfeito com a sua vida? Sim. Então, rompeu muito suas atividades? Sim. Acha sua vida vazia? Sim. A cada um desses sim que você vai falando, né, que a pessoa vai te respondendo, você vai somando um ponto. E aí você avalia esses resultados de acordo com essa classificação que eu falei para vocês, tá? E aqui temos um outro, né, que é o cartão. Deixa eu ver aqui, um segundo. Onde que tá? Não é esse não, gente. Página 60. Esse aqui, que é o mini exame do estado mental, né? Acho que eu tinha feito isso com vocês. Não, eu fiz. Vocês já fizeram esse aqui, né? Que é aquele que você vai fazendo uma orientação temporal, espacial. Pergunta em que dia estamos? O ano. Aí fala, semestre, tal. Você vai respondendo tudo isso aqui. E aí tem, né? Maior que 4 anos de escolaridade, igual maior que 25 pontos. Então, tá normal. Se ficar ali menor que 18, geralmente, né, já é mais agravante, tá? Hoje em dia, espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Eu vou mandar um e-mail para vocês e aí vocês vão ver lá nesse e-mail da atividade que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Que é uma atividade final que vai remeter não só essas últimas aulas, mas todas as aulas que nós vimos em nosso semestre, tá bom? Um grande abraço aí para vocês, tudo de bom.